sistema de crédito tornou-se uma alavanca indispensável para a centralização dos capitais. Os bancos e o dinheiro de crédito contribuíram para viabilizar a centralização dos depósitos e o comércio do dinheiro, demonstrando a potencialidade da concreta, estrutural e permanente unidade do capital como articulação entre as esferas da produção e da circulação. É possível agregar a essa profunda transformação institucional o papel alcançado pelo mercado acionário e a centralização de recursos pelas sociedades anônimas, viabilizando a vultosa acumulação desencadeada pela construção ferroviária. A centralização é favorecida pela Bolsa de Valores, cujo funcionamento dá base para a especulação financeira. Diz Marx, abre aspas, uma vez que a propriedade existe aqui na forma de ação, seu movimento de transferência torna-se resultado puro do jogo da Bolsa, em que os pequenos peixes são devorados pelos tubarões e as ovelhas pelos lobos da Bolsa. O que mudou? Em questão de nome, mercados financeiros refletem melhor a realidade do que sistema de crédito. Agora, na cena financeira, não se vê quase somente o comando dos bancos, como observou Hilbert. A paisagem está mais variada. Surgiu a possibilidade da finança direta, com as próprias captações das empresas, modificando em parte o papel dos bancos. Os fundos de pensão, os fundos de investimento e as companhias seguradoras ganharam dimensões gigantescas. A dominação dos bancos e monopólios foi apresentada por Lênin como demonstração do aprofundamento do parasitismo do capitalismo. A categoria capital especulativo parasitário é uma redundância na medida em que o capital já é um conceito de uma relação social de exploração da classe trabalhadora pela classe burguesa. Basta dizer capital que já se está dizendo parasitismo. Ademais, não há capital sem especulação, expectativa de acumular mais para acumular mais. A valorização do capital decorre do trabalho não pago, ainda é assim. Então, o que mudou? Há uma mudança estrutural na configuração do capitalismo por conta do papel desfrutado pelo capital especulativo parasitário nas novas condições da esfera financeira. O capital especulativo parasitário é mais assimilado, digamos, à velha e permanente categoria marxiana do capital portador de juros. E daí? As relações de classe entre o trabalho e o capital, com todas as repercussões políticas, diretas ou indiretas, são subjacentes às transformações e ao funcionamento do capitalismo. Portanto, hoje, a prevalência do chamado princípio do valor acionário, à frente dos destinos da economia, está impondo uma pressão acrescida para a elevação da taxa e da massa de mais-valia, através da elevação da produtividade e da intensificação do trabalho. Como a taxa de juros não é natural, nem pode ser igual ao lucro empresarial, porque esse último é o todo e aquela é a parte necessariamente, então é preciso aumentar a taxa de exploração, recrudescer o parasitismo para satisfazer o novo poder do capital portador de juros. A crescente integração dos mercados financeiros nacionais e a interligação entre as praças financeiras é uma necessidade para a gigantesca riqueza financeira. A especulação e seus esperados ganhos não atingiram sua atual posição relevante sem o livre movimento de capitais e a constituição de mercados amplos, profundos e sofisticados. Só assim seria possível a livre negociação dos títulos, contando com as condições suficientes de liquidez, volume de negócios, arbitragem, rápidas e radicais mudanças nas carteiras dos ativos. A forte participação dos países emergentes na globalização não poderia estar apartada e contraditória com a financiarização. É verdade que as oligarquias desses países só têm chance de avançar com uma transformação econômica profunda e rápida. Com bases produtivas mais amplas e sólidas, é possível ter um peso maior, seja na associação ou nas disputas com os capitais globais. Então, há uma necessidade estratégica de prioridade da lógica produtiva nesses países emergentes. Entretanto, as crises financeiras de alguns desses países emergentes na década de 1990 mostraram a abertura e integração com os mercados financeiros internacionais já realizada. Não basta hoje concluir que esses países eram ontem, nos anos 1990, devedores e hoje são credores. Deve-se completar a análise percebendo as formas de integração e o ritmo de financiarização que existia antes das crises nos anos 1990 e as condições institucionais para o alargamento dos mercados financeiros hoje nesses países emergentes. É inegável o avanço paulatino dos bancos e outras instituições financeiras globais na penetração e na participação dos mercados financeiros dos emergentes. Os próprios fluxos de investimento externo direto para esses países são um componente importante do andamento desse processo. Cabe chamar a atenção a amplitude bastante pronunciada das quedas da Bolsa de Xangai em fevereiro deste ano e agora com a repercussão da crise imobiliária norte-americana. Há quem aponte que a plena integração dos mercados financeiros de Hong Kong e Xangai poderá situar a China como o maior mercado financeiro dentro de algumas poucas décadas. O acúmulo de reservas em quantidade gigantesca, sobretudo com ativos denominados em dólares, significa um tipo de participação decisiva na globalização financeira. É isso que impede, em certa proporção, que a principal moeda de referência internacional, o dólar, seja desvalorizado mais fortemente. Esse crash do dólar seria um colapso dos mercados financeiros internacionais, com imensas perdas para os bancos centrais da China, Coreia do Sul, Brasil, etc.
Os fundos soberanos desses países emergentes são uma forma de lidar com essa dificuldade em relação ao dólar, mas são um meio também de participar tanto da reestruturação econômica global quanto da finança mundializada. Corrosão da supremacia dos Estados Unidos. Apesar de todo o debate sobre o seu declínio, os Estados Unidos são a maior economia do mundo, dispõem de grande capacidade científica e tecnológica, concentram as principais praças financeiras, mantêm o dólar como principal moeda internacional e são a única superpotência política e militar no mundo. Entretanto, desde meados da década de 1980, os Estados Unidos tornaram-se o principal devedor do mundo. Manteve-se uma imensa atração de capitais externos para favorecer o financiamento do crescimento cíclico dos anos 1990 e a retomada em 2003. Depende cada vez mais de volumes imensos de importação de bens baratos. Baseia-se na migração de mão de obra para assegurar uma oferta firme no mercado de trabalho. Para Michel Rizon, além da clássica tendência à superacumulação de capitais, a economia norte-americana apresenta 3 anomalias. Primeiro, descolamento entre valorização da bolsa e lucro real, bolha em 1991 e bolha imobiliária em 2005 e com a crise agora em 2007, insustentável consumismo baseado em grande endividamento privado e gigantescos déficits gêmeos externo e fiscal. Com a política do dólar forte pelo Fed no início de 1980, elevando as taxas de juros, a globalização, o neoliberalismo e a queda da União Soviética, os Estados Unidos completaram seu movimento de reconquista ou fortalecimento de sua hegemonia. Depois da demonstração militar na Guerra do Golfo, os Estados Unidos, no início dos anos 1990, posaram como única superpotência e promotora da nova ordem unipolar. Mas os próprios termos da estruturação imperialista, agora com a incitação da globalização neoliberal, empurram o mundo para as contradições interimperialistas e os conflitos com os países dependentes. É impossível conter a emergência da multipolaridade no mundo, embora os Estados Unidos devam continuar o papel mais destacado nas relações internacionais ainda por certo tempo. Na medida em que aumenta a concorrência econômica com as outras potências, deteriorando sua posição relativa, é de se esperar a tentativa dos Estados Unidos de ampliar a importância de seu complexo militar industrial em associação tanto com as necessidades econômicas quanto com as tensões militares internacionais. Os Estados Unidos são um mundo contemporâneo e a prisão dos povos. Não há possibilidade de avanço definitivo de transformações sociais no mundo sem a queda dos Estados Unidos, esse furioso cão de guarda do capital. É por isso que chama tanta atenção na esquerda os debates sobre as perspectivas de declínio desse baluarte da reação. A posição do dólar como principal moeda internacional, apesar do avanço paulatino do euro, é apresentado como um argumento de que os Estados Unidos, ao deterem a liberdade de emissão de sua moeda, sem submissão a regras internacionais e sem lastro, podem endividar-se indefinidamente. Mas isso é um exagero. O limite é dado pelo outro lado. Os capitais, globalmente, não podem, materialmente, à revelia de sua especulação e ganhos mundiais, ter esse movimento sem fim, ilimitado, para financiar a economia americana. O privilégio da senhoriagem do dólar não pode ser aceito indefinidamente por outras grandes potências, como a Europa, que já dispõe de sua moeda única, o euro. Pode-se também imaginar que o Wall Street tem abalos, mas não tem colapso. Nessa linha, pode-se argumentar que o Banco Central tem competência, rapidez e recursos para oferecer a liquidez necessária e evitar o crash. Novo exagero. Volta-se ao problema do limite. Na verdade, ocorreram abalos sucessivos e importantes na Bolsa de Nova York em 1987, 89, 97, 99, 2001 e 2007, agora. Além dos escândalos da maquiagem dos balanços contábeis das grandes corporações como a Enron, Xerox, Merck e Tico, os abalos refletem os problemas reais da rentabilidade das empresas nos Estados Unidos. Agora, a GM, no terceiro trimestre deste ano, teve o maior prejuízo de toda a sua história, com 39 bilhões de dólares. A dependência exacerbada da economia americana das bolhas financeiras e da hipertrofia do capital fictício não pode ser apresentada como uma vantagem e uma base sólida. Há a formulação de que o crescimento econômico mundial da atual década faz parte da fase A expansiva de um novo ciclo longo, ciclo de Kondratiev. Contudo, persistem muitas polêmicas sobre a fundamentação teórica desse ciclo. Schumpeter enxergou na inovação o fator principal para condicionar a ascensão e queda nesses ciclos longos. Mandel considerou que a evolução da taxa de lucro era o critério mais acertado para verificar o que ele preferia chamar de ondas longas. Chesney, por exemplo, julga que a periodização da história do capitalismo, pelo menos desde o início do século XX, deve-se mais a fatores políticos decorrentes das crises imperialistas e dos termos das relações entre o capital e o trabalho. As crises cíclicas são fomentadas pela superprodução.
A título de registro, assinale-se que o PIB mundial caiu 1,9% em 1975, teve queda de 1,2% em 1982 e declínio de 1,4% em 1991. Além disso, supõe-se que a tendência de queda da taxa de lucro colocaria uma barreira mais estrutural para o capitalismo. As contratendências compensam esse declínio e podem até contrariar a própria tendência em determinadas conjunturas. Gerard de Menil aponta um período de queda da taxa de lucro no período do pós-guerra e recuperação dessa lucratividade desde meados da década de 1980. Então, as transformações dos últimos 30 anos foram boas para o capital em si mesmo, o capital em geral, embora possam não se revelar positivas para a hegemonia dos Estados Unidos, o que termina sendo ruim também para o capital, como pensa Chesner, e como acrescentamos nós. De qualquer forma, essas transformações criaram novos problemas, mostrando que o capitalismo parece que só consegue afastar algumas barreiras, criando, ao mesmo tempo, novas dificuldades para si próprio, sobretudo hoje, na preparação de futuras crises imperialistas, que podem ser brechas para a retomada das lutas mais avançadas dos trabalhadores no mundo. Muito obrigado. Obrigado, Renildo, pela pressa final. Passou um pouquinho do tempo, mas fez tudo certinho, por escrito, trouxe para... Então, não tem problema. Vamos passar, então, pessoal, para o último expositor desse painel, o professor Beluso. Bom, eu estou aqui como último expositor e me beneficio, é claro, da exposição dos demais, né? Não vou ameaçá-los com esse texto desse tamanho. Bom, eu queria, em primeiro lugar, dizer que as duas exposições, na verdade, tocaram nas questões centrais e que o texto do Renildo é realmente um texto excelente, muito bom, pena que ele tenha lido tão depressa, né? Esse é um texto para a gente levar para casa e estudar, porque eu acho que ele conseguiu tocar. É claro que é um texto de quantas páginas, Renildo? 11 páginas. É um texto que deveria ser ampliado, que tem alguns pontos ali que devem ser desenvolvidos, mas é um texto excelente. Eu queria assinalar algumas questões, em particular, que foram deixadas pelos dois expositores anteriores. O primeiro deles diz respeito ao caráter inédito da financeirização. O Braga assinalou com correção que ele é inédito apenas e tão somente do ponto de vista das inovações institucionais que foram estabelecidas nos últimos anos. Isso parece, ou nos últimos 30 anos, isso parece entrar em contradição com o que o Renildo disse, e que também é verdade, né? É que a forma mais avançada do regime do capital é o capital financeiro, né? Quando o Braga disse aqui que o Marx começa o Capital com a ideia de que é um imenso arsenal de mercadorias, não é? O Capital tem uma grande dificuldade, porque ele começa com as formas mais abstratas para chegar às formas mais concretas, né? Não se pode ler o Capital, como muita gente faz, só o primeiro volume, né? Porque o Capital só termina quando termina, ou seja, no capital a juros, na concorrência, né? Então, o Marx vai construindo as formas, né? As formas. E à medida que ele vai construindo as formas, ele vai mostrando como esse regime de produção ele vai opondo umas formas a outras, não é? Então, aquilo que está no seu desenvolvimento, ele separa aquilo que deveria estar unido, né? Então, esses processos especulativos, que, na verdade, formam a essência do capitalismo atual, eles não são uma deformação do capitalismo, eles são, na verdade, a sua forma essencial, a sua maneira de ser essencial, não é? Então, não dá para você ler o Capital assim, vamos primeiro ler aqui a questão da mercadoria, do dinheiro, da mais-valia, não é? Tem que ler o Capital, ele foi construído de trás para frente, ele é o inverso, não é?
do que ele não é uma descrição, e, portanto, ele escapa das determinações historicistas, né? O Marx não era historicista. O Marx foi um pensador singular, né, extremamente difícil, que procurava mostrar a historicidade desse modo de produção, ou seja, a sua transitoriedade. E a sua transitoriedade envolve, na verdade, os processos de exacerbação da sua natureza, né? De exacerbação, de levar a extremos a sua natureza contraditória. Então, o que nós vimos aqui foi o Braga e o Renildo descreverem essa natureza contraditória, né? E, como disse bem o Braga, o capitalismo não tende à estagnação, né? É um sistema que não pode, que é autoexpansivo. Ele não pode, na verdade, se colocar numa situação de estagnação, não é? Porque ele, na verdade, morreria. Se ele chegasse à estagnação, ele contrariaria a sua própria natureza. O que ele faz é se desenvolver contraditoriamente. Então, o que nós vemos, o que há? Há enriquecimento de um lado e empobrecimento do outro. A acumulação rápida de capital produtivo, como na China, e a separação entre essa acumulação de capital e a geração de demanda nominal nos Estados Unidos. Está separado. O que, né, a expansão do capitalismo no pós-guerra fez, ao chegar a incorporar os países que fizeram as suas revoluções socialistas, e, entre parênteses, diga-se que as revoluções socialistas, elas o que fizeram foi contribuir para a criação de espaços mercantis nessas sociedades, não é? A Rússia era uma sociedade muito atrasada, ela teve segunda servidão no século XIX, não vamos esquecer, não é? E o Lenin, no desenvolvimento do capitalismo na Rússia, ele mostra como era necessário que o socialismo se instaurasse como uma forma intermediária capaz de expandir as relações mercantis, né? Porque não vamos nos enganar, é outra coisa, né? São duas questões diferentes. Primeiro, né, no caso, o Marx não tinha horror das tentativas de você confundir a sociedade comunista do futuro com o comunismo primitivo, né? Ele não era, porque essa questão estava posta pelo pensamento alemão do século XIX, né? E ele teve vertentes reacionárias, né, que foram bater no Heidegger, foram bater no Nietzsche, né, que eram contra o espetáculo da modernidade. O Marx é singular porque, na verdade, ele vê no capitalismo a oportunidade de que a promessa de liberdade e igualdade que estava posta na Revolução Francesa pudesse se realizar. E, nesse sentido, o Marx, né, toda a obra dele está comprometida com a ideia da liberdade. Está comprometida, na verdade, em desvendar quais são as restrições materiais que a vida material imposta pelo capitalismo impõe à liberdade humana. A liberdade no sentido da autonomia do indivíduo. Nós não podemos nos enganar, o Marx é um pensador da liberdade. E a crítica, quando ele fala da crítica da economia política, ou da crítica à sociedade burguesa, ele não está dizendo, não está propondo uma coisa, um retrocesso, uma volta atrás. Não é uma negação no sentido da oposição, é uma negação no sentido que nós precisamos desvendar quais são as condições em que o desenvolvimento desse sistema social e político, sistema social, econômico e político, concede aos indivíduos, na sua ação coletiva, a capacidade de transformá-lo. A coisa mais grave que eu vejo hoje no debate ideológico é que há uma desvalorização da ação humana coletiva na sua capacidade transformadora. Ou seja, o capitalismo conseguiu, inclusive, enfraquecer essa dimensão da atividade humana, né? Não é que o Marx tivesse negado ao caráter progressista do capitalismo. É que ele mostra que, crescentemente, como diz o Braga, esse caráter progressista, né, vai se transformando num pesadelo para a humanidade que está submetida às suas leis de movimento. Então, quando nós olhamos hoje
o que de fato está acontecendo nas sociedades, nós observamos, por exemplo, que os Estados Unidos se encontram numa encruzilhada, porque crescentemente o seu sistema social e político não consegue realizar as expectativas do American Way of Life. Os 3 últimos livros que saíram sobre a economia e a sociedade americana, de liberals americanos, né, que são a forma americana da esquerda, né? O marxismo nunca teve muito peso lá, teve peso nos anos 20 e 30, mas nunca teve muito peso. Pega 3 livros de liberals americanos. Um do Krugman, chamado A Consciência de um Liberal, o outro do Robert Reich, e o terceiro do ex-vice-presidente americano, chamado Assalto à Razão, que, curiosamente, nenhum desses 3 livros teve nenhuma divulgação no Brasil. Não sei por quê. Eu estou escrevendo uma resenha dos 3 para a revista Carta Capital. Deixa eu fazer aqui um comercial, já que nós estamos falando do capitalismo, fazer um comercial, eu vou fazer uma resenha, né, mostrando a estranheza de que você não tenha dado destaque a essa crítica, ou não dado realce a essa crítica que eles fazem ao capitalismo americano, né? E eles fazem com muita propriedade, porque nós, que somos, na verdade, discípulos, ou nos pretendemos discípulos do Marx, nós temos que compreender uma outra característica do seu trabalho, né? Não é só que ele diz que nada do que é humano me é estranho, né? É porque ele foi um estudioso pertinaz das visões divergentes. Nós não podemos nos dizer marxistas se nós não temos capacidade de analisar as visões divergentes e vê-las, né, na sua evolução como produtos de certas posições de classe no capitalismo. Nós temos que... O Marx analisou os autores mais irrelevantes, né, nas teorias da mais-valia, ele analisou os autores analisou os relevantes e os mais irrelevantes. Por quê? Porque o marxismo não é uma religião. Se o marxismo foi congelado num dogma, né, como muitos fazem, né, eu vejo muitas vezes meus ex-alunos, até meus ex-companheiros, né, se refugiarem, eles acham que eles defendem o marxismo recusando a discussão dos outros autores, os mais reacionários que eles sejam. Porque ali, certamente, há um grão, não é, que expressa alguma ideia, que expressa alguma relação fundamental dessa sociedade, não é? E mais, se nós olharmos a teoria econômica do tempo de Marx com a de hoje, nós vamos ver que ela é muito mais apologética, jamais foi tão apologética como é hoje. No entanto, ele não se recusava a analisar essas posições apologéticas, ao contrário, ele buscava criticá-las e mostrar quais são as suas raízes ideológicas, não é? Porque isso faz parte da luta política. Faz parte da luta política você saber se contrapor ao argumento do adversário, que se apresenta como argumento científico, e cada vez mais, no caso da economia acadêmica, é um argumento, na verdade, que é um argumento de luta política e ideológico, para justificador, né? É o que ele dizia, a economia política era um ambiente, um âmbito de grandes torneios, e agora se transformou na apologética, mas a gente é obrigado a analisar isso, né? Então, o que eu queria falar dos 3 autores é que eles fazem uma crítica radical, de uma perspectiva diferente do que está acontecendo na sociedade americana e o que foi produzido pelo neoliberalismo, não é? O Robert Reich chega a dizer que no mesmo indivíduo se contrapõem 3 dimensões, não é? A sua dimensão de trabalhador, que depende de uma renda, a sua dimensão de consumidor e a sua dimensão de investidor, não é? Na verdade, isso se traduz num conflito interno, não é? Num drama interno dos americanos, não é? Que eles querem realizar essas 3 coisas ao mesmo tempo, é impossível, não é? Porque os empregos pioram, a renda cai. Se vocês compararem com os anos
com esse período do capitalismo domesticado, do final da guerra até os anos 70, o desempenho dos salários é grotesco, né? A renda dos estratos inferiores cresceu, praticamente ficou estagnada, enquanto que a distribuição, a renda para cima, não é, cresceu de uma maneira absurda. Para vocês terem uma ideia, em 1960, o salário de um CEO, de um executivo, era 30 vezes maior